Vamos lá. Exemplo 1. Qual é a força resultante necessária para acelerar uma bicicleta, juntamente com seu ocupante, com massa total de 60 kg a 1,5 metros por segundo ao quadrado? Antes da gente ir para o cálculo, vamos voltar na fórmula. Lembrando que, para a segunda lei de Newton, a fórmula é essa aqui. Força igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a força é sempre dada em newtons. A massa é em quilogramas ou em gramas, mas a unidade oficial é quilogramas. E a aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Vamos primeiro tirar os dados do problema. Qual é a força? Então, eu não sei. Para acelerar uma bicicleta, juntamente com o seu ocupante, com massa de 60 kg a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Ele não diz que a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado, mas esse valor é dado em metros por segundo. O que é dado em metros por segundo? A aceleração. Logo, esse valor é para a aceleração. Então, montei a fórmula. O F eu não sei, eu quero descobrir. Mantenho ele. Substituo o M pelo 60 e o A pelo 1,5. Então, multiplicando 60 por 1,5, eu chego em 90. 90 é o quê? Newtons, porque ele é força e ele é dado em newtons. Lembrem sempre de colocar a unidade de medida. Agora, vamos para o exemplo 2. Lembrando que a fórmula que a gente está utilizando para esses cálculos é essa aqui, onde a força é dada em newtons, a massa é dada em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Uma força de 20 newtons, então força igual a 20, quando aplicada sobre um corpo, provoca nele uma aceleração de 5 metros por segundo. Logo, a massa do corpo é igual a... Então, eu quero descobrir qual é a massa do corpo. A fórmula é a mesma. Força igual a massa vezes aceleração. No lugar do F, eu vou colocar o 20. O M eu não sei, então eu vou deixar ele como M. É como se fosse um X a questão. E a aceleração aqui é 5. Então, substituir. Como que eu vou fazer para resolver? Para resolver esse M, eu preciso deixar ele sozinho desse lado da equação. Ou seja, eu preciso passar esse 5 para o outro lado da igualdade. Como que eu faço isso? Eu pego o valor e eu vou fazer a operação matemática inversa do que ele está fazendo. Por exemplo, se ele estivesse somando, se fosse mais 5, ele ia passar para o outro lado da igualdade como menos 5. Nesse caso, ele está multiplicando o M. Se ele está multiplicando, a operação matemática inversa da multiplicação é a divisão. Então, vou passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. Ou seja, o 20 vai continuar no lugar dele, sendo o numerador. E o 5, que vai passar dividindo, lembrando que fração é uma divisão, vai para o denominador. E me sobra o M sozinho desse lado. Agora, eu vou resolver o que está nesse lado da equação. Vou dividir. 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 igual a M, porque esse lado eu mantive. E agora, só para deixar eles na ordem que a gente sempre enxerga, eu vou inverter os dois lados. Como eu vou inverter os dois, eu não preciso mudar sinal e nem operação. Então, M é igual a 4. A unidade de medida da massa é quilogramas. Então, 4 quilogramas. Voltando. A fórmula é sempre a mesma. Nessa linha aqui, eu só substituí os valores que eu anotei ali. Então, por isso que é muito importante vocês tirarem os valores primeiro. Então, sempre façam essa tabelinha primeiro. No lugar do F, eu coloquei o 20. No lugar do M, eu deixei o M, porque é o que eu quero descobrir. E no lugar do A, eu coloquei o 5. Eu não consigo resolver esse lado da equação e nem esse lado da equação. Então, eu preciso deixar tudo que é número de um lado e tudo que eu preciso descobrir para o outro. Preciso passar esse 5 para esse lado. Como que eu vou passar? Se ele está multiplicando M, a operação matemática inversa é a divisão. Ou seja, 20 dividido por 5 é igual a M.
Depois que eu cheguei aqui, desta linha para essa linha, eu só resolvi realmente a divisão. 20 dividido por 5 é 4. E o m eu mantive. Daqui para cá, eu só inverti. Não que estivesse errado. Vocês poderiam colocar 4 quilogramas é igual a massa. Só que, geralmente, a gente vê escrito dessa forma. Então, eu joguei o 4 para um lado e joguei o m para o outro. Se eu inverto os dois lados da igualdade, eu não preciso mudar sinal. Então, essa é o exemplo 2. Agora, por último, o exemplo 3. Um avião de massa 4.000 kg é acelerado por uma força resultante de intensidade 24.000 newtons. Intensidade é qual é o valor que ela vale. Então, uma força resultante de valor 24.000 newtons. Qual é a aceleração adquirida por este avião? Então, a fórmula é sempre a mesma, a força dada em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A fórmula está aqui. Substituir no lugar do F o valor que eu tenho, 24.000. No lugar do M, eu coloquei o que eu tenho de massa, 4.000. E mantive o A, porque o A eu não sei, eu quero descobrir. É o X da questão, nesse caso, o A da questão. Assim como no exemplo 2, eu preciso deixar esse A sozinho para eu descobrir ele. Então, eu preciso passar este 4.000 para o outro lado. Como que eu faço? Da mesma forma que eu fiz no exemplo 2. Ele está multiplicando o A. Então, ele vai passar para o outro lado da igualdade com a operação matemática inversa. Inverso da multiplicação é a divisão. Então, mantive o 24 no lugar que ele estava, como numerador, e o 4.000 foi para cá. Assim, eu consegui deixar o A sozinho. Agora, eu vou fazer essa divisão. Numa divisão, lembrando, eu posso excluir esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e esse zero com esse zero. Eliminei tudo que é zero igual assim, desde que não tenha vírgula, eu consigo eliminar. Então, me sobrou o quê? 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 é 6. E o A já estava do outro lado da equação, do lado direito da equação. Ou para vocês do lado esquerdo, mas enfim. Da mesma forma que eu fiz no outro exemplo, eu só alterei os lados para que ficasse do jeito que normalmente a gente escreve. Lembrando que não vai ser errado desde que vocês coloquem a unidade de medida do A. A é a aceleração, e a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado. Tanto essa resposta quanto essa resposta são iguais. É que normalmente a gente vê escrito resposta dessa forma, mas se vocês quiserem deixar dessa forma aqui, também está correto. Então, da mesma forma que eu fiz no exemplo 2, é o exemplo 3. O que muda? No exemplo 2, eu queria saber a massa. No exemplo 3, eu quero saber a aceleração. Mas, da mesma forma, eu vou precisar isolar. Para isolar, eu preciso passar um valor para o outro lado. Nesse caso, 4.000, que estava multiplicando, passei dividindo. Então, 24.000 dividido por 4.000 é 6. E isso são os 3 exemplos. Deixei para vocês agora 3 exercícios que vocês vão resolver baseado nesses 3 exemplos que eu passei.